Torcedor do Palmeiras, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui a mídia esportiva projetando esse jogo de hoje do Palmeiras com o Cruzeiro. Torcedor do Verdão, você que está confiante aí na vitória do Palmeiras, já deixa aqui abaixo o seu placar para esse jogo de hoje. Lembra também de deixar aquele like aí para estar fortalecendo aqui o nosso trabalho. Quero aqui deixar os créditos à ESPN Brasil. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo. De Palmeiras e Cruzeiro, vamos falar desse jogo, porque a informação... O que foi? O que foi, Zinho? Tô perguntando se mudou. Mudou o quê? Mudou o mando. O Flamengo vai jogar em Brasília, não é no Maracanã. Eu gostei do silêncio aqui nessa bancada. Olha aqui, o negócio é o seguinte. O Palmeiras está rindo, brincando, mas sem jogadores importantes o Palmeiras, né? Sim. Para esse jogo. O Piquerez com uma lesão no joelho operou. Né? A expectativa de volta é em mais ou menos um mês, até 40 dias, mas pode ser que se recupere antes. E a lesão do Estevão, depois da partida do meio de semana, foi confirmada. Então, são desfalques importantes para o Abel, Mauro. Então, assim... Olhando para os 3 jogos, né, naquela pergunta, mais traiçoeiro, não sei o quê. É traiçoeiro, né? Que é jogo difícil mesmo, esse aí é muito difícil. Eu acho que talvez esse seja o mais difícil, pensando em Botafogo, Flamengo e no Palmeiras. Porque o Cruzeiro está crescendo demais, né? A cada dia colocando um reforço novo na equipe, está se tornando outra equipe. Não vem de bons resultados fora de casa, mas meio coisa do passado, lá do início. Ele só venceu 2 vezes fora de casa. Mas foi ultimamente agora, que ele foi lá pegar o Grêmio lá embaixo, por exemplo, e ganhou 2-0. Em 5 minutos fez 2 gols, depois mandou no jogo e tal, enfim. Lá no começo é que ele não conseguia vencer fora de casa. Por outro lado, o Palmeiras muito forte, sim, em casa, perdeu 2 vezes, mas as 2 derrotas, o Pascoal sempre nos lembra que não foram lá no Allianz, né? Foram em Barueri, as 2 derrotas do Palmeiras. Tem 6 vitórias consecutivas em casa, o Palmeiras. Então é muito forte em casa? É muito forte. Mas é clássico, um belo clássico. Não que o Botafogo e Inter não seja. Flamengo e Criciúma já não é, né? Mas Palmeiras e Cruzeiro, assim, é uma coisa muito pesada para um Cruzeiro que não vinha bem nos últimos anos. Eu acho que faz tempo, muito tempo, sei lá, 3, 4, 5 anos que o Cruzeiro não vem aqui e ganha do Palmeiras, porque faz tempo que ele não tem um time forte para isso. Sim. Né? Foi para a 2ª divisão, reconstrução, voltando, etc. Acho que o Palmeiras é favorito por estar em casa, mas vai ter muita dificuldade. Botafogo e Inter é outra história. Quantos treinos o Roger já fez com esse Internacional? Quantos? Não sei. 2? Sei 2. Lá. Ontem 2, hoje. E treina assim, um pouquinho de posicionamento ali, os caras voltando cansado, aí vai pro vídeo e tal. Terça tem decisão. Então assim, não deu para mexer. O que o Roger sabe muito bem é como joga o Botafogo, porque ele já esteve lá e tomou de 5-1 com o Juventude. Entendeu? Turno agora? Eu apaguei esse jogo completamente na memória, não lembrava. Teve o Lucas expulso, mas quando o Lucas foi expulso, o Lucas Freitas, do Juventude, já estava 2-0 para o Botafogo. Ele foi expulso ainda no primeiro tempo, 30 e poucos minutos, mas em 10 minutos o Botafogo já tinha feito 2-0. Então ele sabe, era o mesmo técnico do Botafogo, e ele estudou o time e chegou lá, foi surpreendido. 10 minutos, 2-0 e tal, aí perde o jogador, segundo tempo mais gol. Virou 2-0 só e tomou 3 gols depois do segundo tempo, mas ele sabe o que vem do lado de lá. Isso aí dá a ele já, assim, ele não precisou reestudar muito. O Botafogo tem um cara ou outro diferente, desde que isso que ele enfrentou, foi lá em abril, era logo no começo do campeonato. Tem um jogador ou outro diferente? Tem, sim, mas ele já sabe o que vai ter pela frente. Ele está chegando e acho que nesse caso, não perder já é um grande negócio para o Roger. A gente vai olhar aqui os últimos 5 enfrentamentos de Botafogo e Inter, acho que vale também, né? Mas já que a gente já está aqui com o Cássio de um lado, quem está aqui atrás de mim, que eu não consigo ver? Veiga. O Veiga do outro, então já vamos para esse jogo, porque o Mauro tem um ponto que é óbvio, esse é o confronto mais difícil, né? A gente perguntou traiçoeiro justamente porque, assim, o Roger tem pouco tempo, mas o Internacional tem um bom elenco. O Flamengo é mandante, o Flamengo vai estar em Brasília, que pro Pascoal não quer dizer muita coisa, Zinho. Tem 55 mil ingressos vendidos já. Quantos são flamenguistas desses 55 mil para você 55. Aí contra o Criciúma? 99%. Mas assim, o jogo mais traiçoeiro é do Flamengo, porque o Palmeiras e Cruzeiro é clássico. E o Cruzeiro vem muito bem.
Cruzeiro vencer o jogo fora de casa não é uma zebra, não é uma coisa absurda. O Palmeiras tem que se preparar porque o Cruzeiro está brigando pela parte de cima da tabela. O Botafogo Internacional é outro clássico. Não vem bem o Internacional, não vem no seu melhor momento, mas é a estreia do novo treinador, então é aquela nova motivação e é um time que o elenco é muito bom e a gente até dizia, e eu continuo dizendo que vai se recuperar. Eu acho que o Internacional é para brigar por parte de cima, não para baixo da tabela. Não é para onde está hoje, se não me engano, 13º colocado. Então, assim, não é uma zebra. Não é uma zebra o Internacional ganhar do Botafogo. Agora, o jogo do Flamengo é traiçoeiro. Porque o Flamengo vem de 2 resultados ruins dentro de casa, que foi contra o Cuiabá e contra o Fortaleza. O Flamengo não jogou no meio de semana por causa do jogo do Inter, né, que foi na a Sul-Americana, né? O jogo contra o Rosário Central. Então, assim, tem essa dúvida. E aí, como é que vai estar o Flamengo? Ficou sem esse jogo, vem de 2 resultados ruins dentro de casa, de 6 pontos só somou 1, perdeu a liderança. Então fica traiçoeiro o jogo, porque o Flamengo é muito favorito, tem um elenco muito melhor, joga com o maior número de torcedores, mas vem de 2 resultados ruins e vem com um time que está fazendo um jogo duro contra todo mundo. É aquela surpresa no campeonato. Ninguém esperava a campanha que o Criciúma faz. É um jogo traiçoeiro para mim. Só que o Criciúma perde, para mim, um dos melhores jogadores, que é o Mateuzinho, tá fora. Né? Mateuzinho é aquele meia que quando alguém percebe, ele já está dentro da área para concluir. Mas é só um jogador. E o Flamengo tem reforço, tem a volta, por exemplo, os jogadores da seleção do Uruguai. Dani? Sim. Os jogadores da seleção do Uruguai ficam à disposição. Sim. E Tipolino entra na ponta esquerda. Você viu que ele falou que é só um jogador, né? Que você fala isso quando é o Flamengo. Não, porque o Mateuzinho faz muita falta para a equipe do Criciúma. E o Flamengo vai estar muito reforçado. Muito reforçado. O Flamengo tropeçou nos 2 últimos jogos, certo? Tropeçou, mas eu não vejo o Flamengo tropeçando nesse jogo contra o Criciúma. Eu não consigo enxergar. O Debochado vai jogar? Vai. Por isso que é traiçoeiro. De La Cruz vai jogar? Vai. O Tipolino entra? Provavelmente. Pedro está escalado de centroavante? Com certeza. Aí já arrebentou tudo. Aí já não tem mais... Tá vendo como é que é um negócio diferente? Eu entendo até Mas como tem a pergunta Cátia. qual é o jogo mais traiçoeiro? Aí você está me dando todos os argumentos para ser um jogo traiçoeiro. Com isso tudo aí... Com tudo isso, o Flamengo é muito favorito. O Flamengo é favorito com boca cheia. Favorito. Quanto o Cuiabá também achou que era. Favorito. É favorito com boca cheia. Favorito. Flamengo é muito favorito. Tem uma mensagem aqui. Flamengo é muito favorito. Mensagem de quem? João Guilherme. Um beijo, João Guilherme. João, tá assistindo a gente, amigo. Um beijo no seu coração. Saudade de você. Aí ele falou, ele me mandou uma mensagem que ele recebeu uma mensagem de um novo participante aí desse não grupo tem a Paquita da Nação, não tem o Respostinha da Gávea. Tem ele mesmo. Agora tem aqui, ele falou que o secador verde do lado do Vale do Paraíba mandou uma mensagem que o jogo mais traiçoeiro é do Flamengo. O secador verde, lá do Vale do Paraíba. Tá errado. O jogo mais traiçoeiro não é o do Flamengo, não. O Flamengo é favoritaço. Você não conhece ainda esse cara. Favoritaço. Você não conhece ele. Não conheço, mas eu já tô dizendo que ele tá errado. Tupi conhece ele. Tá errado. Pergunta se o Vadinho da Tupi conhece ele. Vou perguntar pra ele. O Vadinho eu conheço, mas esse outro eu não conheço, não. Agora, o Flamengo é favoritaço. Não tem. Os 3 são favoritos. O Botafogo é favorito contra o Inter, o Palmeiras é favorito contra o Cruzeiro, o Flamengo é favorito contra o jogo perigoso é o do Palmeiras contra o Cruzeiro. O Palmeiras não é favorito? O Palmeiras é favorito, mas menos favorito do que o Flamengo contra o Criciúma. É favorito com boca vazia. Não é favorito, como é que é o favorito? Traiçoeiro. Não, peraí. Zinho, eu quero testar um negócio aqui. Fecha a câmera no Pascoal, por favor. Como é que é o favorito do Flamengo? Acho que às vezes eu tenho que explicar melhor, acho que eu não me comunico bem. Por favor, o favorito do Flamengo. Favorito! O favorito do Botafogo. Favorito. Quase encheu. O favorito do Palmeiras. Favorito. Ih, rapaz, murchou a boca, hein? Eu acho que a gente está confundindo as coisas. O Zinho tem razão. Jogo mais difícil? Palmeiras e Cruzeiro. Sim. Mas traiçoeiro. Traiçoeiro. Quem é que pode levar uma invertida aí e é tão favoritaço?
O Flamengo, Palmeiras. óbvio. É o Flamengo. Não, o Palmeiras não é favoritaço. Entendeu, O Pascoal? Palmeiras não é Mas favoritaço. o Palmeiras jogando contra o time do Cruzeiro, que é, para mim, o Cruzeiro Internacional e Criciúma, o Cruzeiro é o melhor deles. Sim. Então é o mais propenso a dar uma invertida no Palmeiras. Mas por isso é um jogo mais difícil. Não, é um pouco mais difícil, gente. Então, Não, o jogo que pode causar mais espanto é o que o Zinho falou. Se o Cruzeiro ganhar, não tem espanto. O Palmeiras caiu em casa, hein? Pô, legal, caiu. Fazer o quê? Agora, se o Criciúma meter 2-0 no Flamengo em Brasília, vai ser manchete no mundo todo. É isso que ele quer falar. No mundo todo, calma, né? Não, eu digo assim. Você gostou agora, Zi? Você gostou, não? Daqui a pouco eu recebo mensagem do Eduardo aqui, que mora em Criciúma, torcedor. Ele que me falou que foram 55 mil ingressos já vendidos. Eu falei, quantos caras do Criciúma? Ele falou, uns 200. Eu não sei nem se ele vai viajar para lá. Mas a gente tá querendo... Tá muito admirado com essa fase do Criciúma. Tenho repetido aqui que fez bons jogos em casa, mas está tendo mais desempenho que resultado, acaba cedendo depois, né? Sai na frente e tal, mesmo em casa e cede, mas é um time acertadinho. Só que pesa muito o Mateuzinho, sim, para eles. Agora, é óbvio que é o jogo em que todo mundo aposta no Flamengo. Então, se der outro adversário, no caso do Criciúma, vai ser a maior surpresa, é o que você tem perguntado. Agora, dificuldade, Botafogo e Inter, Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras e Cruzeiro é osso. Botafogo e Inter, acho que pode ser um jogo bem traiçoeiro, dependendo de como o Roger vai motivar esse Botafogo. Mas bota o Cássio de volta. O Inter, desculpa, já troquei o treinador do Botafogo. Desculpa a torcida do Botafogo. Bota de volta o Cássio aqui, o Veiga, por favor, que eu quero começar a falar dessa partida. São elementos muito interessantes, né? Acho que pode se tornar um jogo mais difícil para o Palmeiras na ausência do Estevão e do Piquerez, com o joelho operado. Boa recuperação para o Piquerez. Previsão de 30 a 40 dias, né, Pascoal? Eu acho que volta em menos, porque... O departamento médico do Palmeiras disse que não vai dar data. Né, que não faz isso, né? Sim, ninguém faz hoje em dia. Que pelo tipo de cirurgia a gente deduz, né? Às vezes você na cirurgia percebe que tem alguma outra coisa para melhorar e tal, e os médicos fazem isso. Mas geralmente esse tipo de lesão leva 40 dias para recuperar. Geralmente, né? É uma artroscopia simples que ele fez. Uma artroscopia. Agora, do Estevão... O Estevão conseguiu torcer num lance só o tornozelo e o joelho, né? Porque o zagueiro do Botafogo caiu em cima dele. Caiu em cima da perna dele e ele teve essa lesão. E aí o Palmeiras está esperando a recuperação. Também o Estevão tem 17 anos, né? A recuperação dele é muito abreviada, até pela faixa etária dele, né? Porque as coisas se recuperam muito mais rapidamente. Mas o Palmeiras vai sentir falta dos dois. Sim. Vai sentir falta dos dois. Da chegada ofensiva do Piquerez, da pegada do Piquerez na marcação. Claro que a gente pode discutir quem é que vai ser o lateral esquerdo, né? Tem possibilidades, né? Mas se você olhar para o Caio Paulista, ele entrou contra o Botafogo aberto como ponta direita do jeito que ele gosta, para a bola ficar na perninha esquerda dele para ele finalizar, né? Sim. Aí a gente tem que ver, analisar também por esse lado. Do outro lado, o Felipe Anderson, para mim, é o cara mais indicado, é o jogador que atua nessa faixa. Sim. Atuou muito mais nessa faixa no futebol europeu, da direita para a esquerda, né? Ele tem muita facilidade de trafegar dessa forma, da direita para a esquerda, e pode contar também com a ajuda do Veiga, que trabalha nesse setor, e pode melhorar ainda. E aí o Rony não seria deslocado de lado, né? Porque o Rony está jogando pela esquerda. Na esquerda. Então ele não... Onde pode entrar e tem entrado o Dudu, né? A teoria, geralmente, dos treinadores é a seguinte: com uma alteração, você não pode mexer em 3, 4 posições, né? Sim, senão você tira todo mundo do lugar de conforto, né? Você vê a possibilidade do Anderson jogar de lateral esquerdo, assim como já jogou no passado o Gustavo Scarpa? Não acho que isso seja possível nesse jogo. O que eu soube... Aí ele deixa o Rony na frente. E o Felipe Mas de qualquer maneira ele vai precisar de um substituto para o Estevão, né? Eu vejo o Felipe Anderson entrando mais ali como ponta pela direita do que lá fazendo a lateral lá esquerda. Tem o Maurício que já falou que é reserva do Estevão. Agora machuca o Estevão, vai botar outro, o Maurício já vai ficar de bico. Mas ele vai falar, pô, aqui sou eu, né? Quem falou? O Abel falou? Não falou nada, tô só eu dizendo. Eu falei, ué, onde é que foi isso que eu não vi? Aliás, Eu tô dizendo é que ele chegou no jogo. Quando saiu o menino, entrou ele só jogou ali do lado direito. O Anderson jogou em tudo que é posição ali e tal. E ele falou, pô, então eu vou ficar aqui na minha direita. Vou guardar essa direitinha Vou guardar aqui, a direita. Vamos ver quantos dias esse menino fica machucado. E que hora de machucar também o menino, hein?
Estevão. Então, mas é coisa de rápida, né? Porque agora esse Acredita-se agosto do Palmeiras Não, vai precisar muito acredita-se que dele. ele brevemente será recuperado, 15 dias Sim. no máximo. 15 Ele dias já é agosto, hein? É. Já tá à disposição para jogar. É que garoto com 17 anos, o médico fala, não, você volta daqui 2 semanas. 3 dias ele já está correndo de novo, né? Porque a recuperação é muito rápida. É tudo cartilagem ainda, Você não falou do fechou nem a Maurício? moleira. Você falou do Maurício? O Maurício tem uma possibilidade de jogar como segundo volante, né? Pode, porque ele também joga nessa função. Então, aí a gente tá vendo o Estevão aí. Um jogador Isso aí é preocupa só o demais, ranking dele, né, assim, Zinho? É o primeiro em todos os quesitos, mas eu fico pensando assim, Tetra, hoje também tem ali, o Mauro até brincou, né, eu levei um susto, eu falei, será que o Abel falou isso e eu não vi? Tem Maurício, tem Felipe Anderson, acho que tá muito bem servido, apesar da diferença que o Estevão faz nesse grupo. Eu não sei não, eu acho que a lateral esquerda vai acabar fazendo mais falta do que o Estevão, apesar do que o Estevão entrega, por quem entra no lugar. Você vê aquilo que a gente discutia de elenco, né? Que elenco, hein, do Palmeiras? Você perde 2 jogadores importantíssimos, maravilhosos, né? Eu acho o Estevão um futuro brilhante pela frente, já é protagonista no time. E o Piquerez nem se fala, né? Piquerez, né? Campeão no Palmeiras. E o Palmeiras tem, no mínimo, 2 opções para essas posições. No mínimo. Vamos dizer, na lateral esquerda tem o Vanderlan e o Caio Paulista. Sim. E na esquerda, na direita, se você quiser, você pode... Quantas vezes jogou o Mike ali? O Mike jogou ali na dobra com o Marcos Rocha, que a gente estava falando que tem o Maurício e tem o Felipe Anderson que chegaram agora. Mas ele já utilizou isso e diversas vezes, que eu não acho que é a melhor opção para esse momento. Eu acho que assim, pela qualidade, pelo que a gente viu no primeiro jogo que ele entrou, mesmo o Maurício sendo o cara ali que imediatamente seria o reserva pelo lado direito, eu, na minha opinião, começaria com o Felipe Anderson ali. Felipe Anderson, Veiga e Rony. E Flaco Lopes na frente. E eu iniciaria na lateral esquerda com o garoto, com o Vanderlan. Jogando em casa, ofensivo, chega mais. Né? Agora o Abel vai estudar, vai esperar, porque ele tem muitas opções. É um elenco maravilhoso. A gente estava falando há pouco tempo aí, perde um aqui, perde um ali. Alguns times, como é o caso do Criciúma, perdeu lá o Mateuzinho, Deus nos acuda, né? Sim. Não tem substituto assim no mesmo nível. E outras equipes, no caso, como é o Palmeiras agora, perdeu, cara, o garoto aí que já está vendido pro Chelsea, que muita gente já fala em seleção brasileira. Muita gente já coloca ele na seleção brasileira. Calma, joga muito. No Palmeiras está sendo protagonista, mas tem 2 opções ótimas para jogar no lugar dele. O Vanderlan e Felipe Anderson? Não, eu tô pensando em quem entra nas 2 posições. Ó, pretensão. Eu colocaria Vanderlan e Felipe Anderson. E essa é uma posição que aí o Abel vai ter que se definir mais rapidamente, porque o Piquerez não volta esse ano, pelas notícias. É diferente do Estevão. Piquerez? Não, o Piquerez foi uma artroscopia. Não, volta. 40 dias. 40 dias, mais ou menos. 40 dias, passou agosto. Agosto é o mês decisivo para o Palmeiras. Então não entendi tem o que ele quis dizer. Se voltar em outubro, já passou a pior fase. Ou o Palmeiras passou, ganhou do Flamengo, ganhou a Libertadores, ou a coisa... Ou ele pode passar em branco um ano. Exatamente. Então, o recorde de artroscopia que eu já vi, vocês devem ter visto mais coisas do que eu, com certeza, quando eu era repórter, foi o Guinazul, no Vasco, que voltou para o campo 21 dias depois da cirurgia. O Zinho jogou contra um zagueiro na final da Copa do Mundo que levou 21 dias para voltar de recuperação, não foi, Zinho? O zagueiro da Itália? Craque! Baresi. O Baresi? 21 dias. É verdade. 21 dias foi jogar a final da Copa do Mundo contra o Zinho. Aí, Mauro, pode ser que ele volte ainda no mês da briga. Eu estou lendo aqui, por conta disso, o Palmeiras acredita que dificilmente ele retornará em 2024. Já recebe os cuidados. Não sei se é coisa de 30 dias. Notícia de quem cobre o Palmeiras lá está dizendo que o Palmeiras já pensa em não contar com ele esse ano. Entendeu? Bom, então aí tem que definir, é o Vanderlan? É diferente do que eu recebi de informação. Do que foi anunciado. Não é só diferente do que eu recebi de informação. Eu recebi de informação que entre 30 e 40 dias a recuperação dele, com quem eu conversei. Tomara. Agora, 30, 40, na verdade é o seguinte, realmente esse agosto, né?
vai ser decisivo para Palmeiras, para Flamengo, quem mais? Botafogo, a gente viu outros que Bahia, Corinthians, então, é a hora que tem que Inter. contar com todo mundo. Então já não tem Todo um ali. mundo. Com todo mundo. Reforçou, o Palmeiras reforçou, mas aí ele já perde um baita titular. Porque ele não vai ter em agosto, que é o Piquerez, que faz parte de várias jogadas, chuta de longe e tal, cruzamentos. Realmente já é uma quebrada pro Palmeiras aí. O que você falou ontem tá Vanderlan, valendo. é legal, mas puxa... Você falou ontem, tá valendo. A gente é muito precoce em analisar agora. A gente não sabe como é que os times vão chegar lá. Isso. Agora eu já tô vendo que o Palmeiras não vai chegar lá sem o Piquerez. Vamos esperar que chegue com o Estevão. Tomara, porque senão... Porque o Estevão, você falou que é 10, 15 dias. Então, mesmo que ele perca o primeiro, talvez o Estevão vá se preparar para os jogos com o Botafogo, não com o Flamengo, sabe? Assim, pegar, Sim, vai jogar no pensar 7 em de Libertadores. agosto e não Mas 31 de assim, julho. Isso. Vocês estão já Fala, pensando lá em. Vocês já estão pensando lá em agosto, né? Na Libertadores. Sem o Piquerez. Então, contra o Cruzeiro, o Palmeiras não é favorito porque não tem o Piquerez e o Estevão? É que era onde eu tava indo, né? Eu acho que é. Não, e E pode- acho que até que o Piquerez faz mais falta do que o Estevão pelas peças que tem no elenco. Essa era a minha visão desse O jogo. Estevão faz muito. O Mas Estevão entra o decide Felipe jogo. Anderson. O Estevão decide jogo. O Estevão Concordo. decidiu 4 dos 10 últimos jogos. Mas o Vanderlan vai fazer o que o Piquerez faz? O Vanderlan é mais agudo, melhor no apoio do que o Piquerez. Cruza, bota a bola para dentro da grande área com mais qualidade, mas o Piquerez marca mais. A postura do Piquerez, que entende melhor o comportamento do time. O Piquerez às vezes é quarto isso. zagueiro, às vezes É ele isso que entra eu tô como falando, terceiro não tem zagueiro. outro lateral entendeu? que tenha essa Na mesma função- característica. Não, na função específica não, porque eles são diferentes. Mas tem time europeu oferecendo 20 milhões de euros pelo lateral esquerdo reserva do Palmeiras. Significa que ele sabe jogar. Claro. Não, sim. Claro, meu ponto é quem faria mais falta. Eu acho que é o O Piquerez. Estevão é puro de 10 que O faz Pascoal acha que é o Estevão. Óbvio que o Estevão é decisivo, mas eu acho que as opções são melhores para essa substituição do que para a do Piquerez. Entendi. Agora, diante do que aconteceu contra o Botafogo, que por sinal o Estevão não jogou bem, né? Que a gente está querendo que ele decida todo o jogo. Sim. Como disse o Pascoal, decidiu 4 dos últimos 10. Contra o Botafogo, ele foi muito marcado por jogadores fisicamente muito mais fortes que ele. E até que acaba se machucando e tal. Mas como depois foi jogar o Caio ali de ponta direita, eu já não estou mais vendo o Caio Paulista como lateral esquerdo. Cara, ele entrou lá e entrou bem, hein? Fez uma entrou fumaça, bem. parecia o Luiz Entrou Henrique melhor do lá lado do de que cá. de lateral. É, exato. Agora, quem treina todo dia com eles é o Abel. Naquele jogo, o Abel estava perdendo, botou ele lá na frente, porque sabe que ele é driblador. Agora, acabou o jogo, tal, vamos montar contra o Cruzeiro. Pode ser que ele opte pelo Caio, né? O Vanderlan é mais lateral. E o Caio, como tem essa Vai versatilidade, mais pra a gente linha de começa fundo. até já... Pô, qual foi a última vez que ele jogou de lateral esquerdo mesmo, sabe? Mas pode ser que nesse jogo seja o Caio Paulista. Faz o seguinte, coloca na tela para mim, por favor, os números do último confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, que eu quero que o Zinho faça uma análise desse jogo. Lembrando que os últimos momentos do Cruzeiro foram complicados, né? Foram, na verdade, momentos em que o Cruzeiro estava na Série B. Talvez esse seja um enfrentamento recente com mais números parecidos, Zinho. A gente está vendo aí o retrospecto na temporada, né? Um informação, o outro muito sólido, posições diferentes na tabela, mas talvez seja em muito tempo o confronto em que eles mais se aproximam. Eu concordo. Os números mostram a evolução do Cruzeiro enorme e, assim, a gente não sabe qual é a escalação, né? O Cruzeiro não jogou no meio de semana, provavelmente vai ter Cássio contra o Palmeiras, de tantos enfrentamentos, Corinthians e Palmeiras, agora o Cássio pelo Cruzeiro, no Allianz Parque, então tem um peso também no jogo e possivelmente estreia de outros atletas, né? Outros jogadores, o Wallace, né? O Matheus Henrique, Mateuzinho, né? O Matheus Henrique, o segundo volante, enfim, tem jogadores, tem peças, tem mais opções, o duelo, como a gente estava falando na nossa discussão, no nosso debate, eu acho que é o compromisso, o duelo mais equilibrado, pensando em Botafogo e Inter, Flamengo e Criciúma, esse é muito mais parelho. O Palmeiras tem esses dois desfalques, apesar de jogar em casa, ter um elenco maravilhoso, ter peças de reposição. Ainda dou um favoritismo para o Palmeiras,
Dou um favoritismo por jogar em casa e por jogar junto há mais tempo, enfim. E o Palmeiras é o vice-líder, né, do campeonato. Vai tentar, vindo de uma derrota, tentar vencer dentro de casa, né, não dá chance. Agora é um Cruzeiro que vai dizer o que ele quer também no campeonato, né, porque se ganha um jogo grande desse fora de casa contra um postulante a título, coloca o Cruzeiro num patamar mais acima, bem mais acima, né? Um jogo muito importante no campeonato, para a tabela, para a competição, para os dois times, mas vejo ainda o Palmeiras favorito por jogar em casa. A gente falou isso do São Paulo um tempo atrás, né? Se era o jogo divisor de águas e o São Paulo entrou no G4 ali, tá numa briga interessante. Para o Cruzeiro talvez seja esse o jogo, Pascoal? Eu acho que o Cruzeiro, com esses jogadores que contratou, eu enxergo o Cruzeiro brigando para ficar numa vaga de Libertadores da América. Se serão 6, se serão 7, a gente não tem ideia, se serão 8, porque tem Sul-Americana e tem Libertadores. Mas, para mim, a definição do quadro do Cruzeiro é uma vaga na Libertadores da América. Sem esses jogadores que foram... Poxa, o Cruzeiro contratou uma dupla de volantes de nível de seleção brasileira. O Matheus Henrique e o Wallace. Poxa, só me resta dizer, puxa vida, é um baita... Consegue um baita meio campo, consegue um goleiro espetacular, goleiro que tem história, tem carisma, tem marca, é gigante. Na frente também, reforça a frente. Não sei quando que o Dineno vai voltar, que o Dineno, para mim, é bom centroavante. Sim. O Marcos Leonardo é bom jogador? Eu julgo o Marcos Leonardo bom jogador. Imagina ele sendo abastecido, a bola chegando mais frequentemente nele. Como é que pode acontecer? E o Gabriel Verón pode ser também, né? O Caio Jorge, né? O Caio Jorge. Eu vi até olhar, eu falei, gente, será que eu tô doida? Eu tava Caio abrindo Jorge. aqui. Perdão. É que é nome duplo. Porque os dois eram do Santos, né? Eu gostaria que fosse o Marcos Leonardo, hein? Pô. Eu também. Desculpa a troca de nomes, né? Vendo o time jogar, de repente o Gabriel, o Verón pode fazer a diferença. E tem feito a diferença em algumas partidas também da equipe do Cruzeiro. Tem feito gols importantes. Será que tem lei do ex também nisso aí? Não sei. Então, pode ser que tenha. Então, eu acho o time do Cruzeiro muito bom, se você quer saber. Sim. Muito bom. E o treinador que acertou o time do Cruzeiro. Não sei o quê, o treinador não tem aquele nome. Aí eu vou me recorrer ao meu companheiro de todos os dias, meu mestrezinho. Porque é novo, porque é novo e não pode ser treinador, né? Porque ele não tem condição de ser treinador, ou então porque o treinador brasileiro não pode assumir um cargo. Então, eu fico sempre com o pé atrás a respeito dessa situação, né? Mas ele já teve ameaçado, claro, porque o treinador do futebol brasileiro é assim, não ganhou 3 partidas, o pessoal começa a olhar torto para ele. É assim que funciona no futebol brasileiro. Mas ele é um baita treinador e está mostrando isso, né? Com quem eu falo no Cruzeiro, me diz o seguinte: Pascoal, o treinador é bom. O treinador sabe arrumar o time. O treinador sabe botar o time em campo. Que bom, que a gente está vendo isso. É o que me parece dentro do campo, porque só falar não adianta. Os seus olhos têm que perceber o que está acontecendo. Sim. Né? E a gente tem visto o time do Cruzeiro jogando uma boa partida. Eu acho o jogo osso para o Palmeiras, mas o Palmeiras é favorito. O Fernando Sebra tem 3 vitórias seguidas e se vencer mais esse jogo, por isso a pergunta, né, de se vai definir ou não, chega a 29, 30, 31, 32. Mas ele tem um jogo a menos. A menos que o Palmeiras, né? É a mesma quantidade do Flamengo, de outros, Fortaleza, que está juntinho com ele ali também. Todos eles estão nessa. O Palmeiras é que fez um jogo. O Palmeiras e o Botafogo que já tem 17, já fizeram 17. Né? Aí você vai olhar a mesma situação do Fortaleza aí também. E o Fortaleza recebe o Atlético Goianiense em casa. Favoritaço para ganhar esse jogo, entendeu? E por isso que é ruim esse negócio, 16 jogos, um 17 o outro. Você fica falando, porque se aí o Cruzeiro vence o jogo que falta, ele vai para 35, ele ganha do Palmeiras, né? Evidente, falando isso aí, né? Se ele ganha essa e ganha o jogo que falta, ele estaria melhor que o Palmeiras com 18 jogos quando chegar. Mas tem que esperar, o jogo que falta para o Cruzeiro é em casa? Mas é contra o Inter, esse Inter que a gente está falando aí, contra o Botafogo, que tem tudo, mutação, né? Que tem muito. Então, assim, nós vamos ter jogaços, mas vamos ter muito jogo bom pela frente, decisivo. Porque é isso, você escapa de um, mas tem um outro ali. Agora eu fico doido para que todos fiquem com o mesmo número de jogos,
Pra gente não ficar no isso é hipotético, muito ó, ruim. se ganhar 6 pontos aqui, nossa, aí vai pra não sei onde, se ganhar 3. É bom estar todo mundo com o mesmo número de jogos. Mas foi uma situação de catástrofe, né? Essa tabela Não, tá óbvio, assim óbvio, por conta óbvio, do que óbvio. aconteceu no Sim. Rio Grande do Sul, infelizmente, mas que é ruim pro campeonato, Não porque é. a gente fica sempre nessa expectativa. Isso. Dito isso, Pô, eu falei que não ia dar empate hoje, eu não vou dar empate. não posso dar. Você falou, agora você assume o BO. Zinho quer começar, já que eles estão pensativos aqui? 2-1 Palmeiras. Nossa senhora, hein? 2-1 Palmeiras, e aí? 1-0 Palmeiras. Só falta você, presidente. Deixa eu ver Quer se dizer, eu também, Deixa eu né? ver se os mineiros já não mandaram recado aqui. Vê se o pessoal Tem do que voltar patrocínio pra tá cá, mandando mensagem aí. patrocínio. Gente, esquece aí, vai. O Zé, o seu cunhado, vai ligar aí, hein? Eu vou falar 1-1 então, vocês me perdoem. Eu tenho família. Eu vou falar 1-1, pronto. Tá Tenho bom, entre a família e o estatuto do Sexta-feira, clube. preciso passar bem o final de semana. Tem direito a um empate, né? Hoje à tarde com a filha. Porque ele disse que não ia dar nenhum empate Eu disse, hoje. mas eu esqueci achei desse estranho, jogo aí né? que... Nossa, vou Ele jantar ia com a... pra Lu e ia dar empate, mas ele esqueceu que o Cruzeiro ia jogar. Vou jantar com a mulher e a filha hoje, eu não quero. Ixi, até ser... Tá bom, eu vou acompanhar o Bom. Pascoal nessa. Eu vou de 1-0 Palmeiras Vamos lá. também, que eu acho que os jogadores que estão fora vão fazer falta. Daqui a pouco a gente vai falar de... Torcedor do Verdão, mais tarde tem jogo do Palmeiras com o Cruzeiro. Vamos dar uma olhada aqui na escalação. Palmeiras que hoje está sem 2 titulares e deve usar aí os novos reforços contra o Cruzeiro. O Palmeiras fez ontem, sexta-feira, o último treino antes de encarar o Cruzeiro hoje às 9 horas no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. O time terá desfalques importantes, além da baixa de Estevão, confirmado na última quinta-feira. Nesta sexta-feira, outra notícia ruim ficou por conta do Piquerez. O lateral esquerdo passará por uma cirurgia no joelho esquerdo e pode perder o restante da temporada. Caio Paulista e Vanderlan disputam a vaga. Já no lugar de Estevão, os mais cotados neste momento são os reforços Felipe Anderson e Maurício. Ambos estrearam no segundo tempo da derrota para o Botafogo na última quarta-feira. A novidade para encarar o Cruzeiro é Augustin Giai. O lateral direito não tinha sido regularizado até a tempo do último jogo, mas entrou no bid na quarta-feira e fica à disposição de Abel Ferreira. Além de Estevão e Piquerez, Bruno Rodrigues segue em tratamento de lesão e Lázaro está em transição física. Richard Rios continua de folga pela Copa América. Um provável Palmeiras tem Everton, Mike, Murilo, Gomes, Caio Paulista, Aníbal Moreno. Aqui no lugar do Caio Paulista pode ter também, se não for o Caio Paulista, é o Vanderlan, Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony, Felipe Anderson ou Maurício e Flaco Lopes. Torcedor do Verdão, muito obrigado e até o próximo vídeo.